porque agora o assunto é educação, coisa que me sobra. Às vezes, Albuque, eu fico aqui pensando... Eu não sei se você às vezes tem esse sentimento, Albuque, que eu tenho educação até demais. Verdade. Você acha isso às vezes? Não, às vezes você exagera um pouco. Na educação ou na falta educação. de? Na educação? Na educação. Na falta às vezes também. Você é tão educado que às vezes eu quero interceder e mandar um xingo. Mas vai ser sensacional quando você fizer isso. Vai ser espetacular, vai ser uma explosão de luzes. Então farei. Né? Eu acho que eu tô aqui para falar sobre educação. Eu gosto de falar sobre educação, porque sou educado. Para isso, nós recrutamos hoje, né, esse programa que o rapaz perguntou se era ao vivo. Pergunta para os nossos entrevistados a alegria que é participar desse programa, né? 1h08, né, da manhã. E o nosso entrevistado de hoje está aqui conosco, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. Recebam Lucas Fonseca, ele que é especialista em desenvolvimento humano, graduado em administração de empresas e pedagogia, ou seja, pode ser um super nani, é um pedagogo, né? Porque veio aqui educar vocês. Master em PNL, então eu vou até tomar cuidado em como eu me comporto, que ele vai me analisar. Tá analisando, né? Já. Programação neurolinguística, coach profissional e life com formação internacional pela Expo Premium e Avatar nos Estados Unidos. Se desenvolveu também como palestrante educador. Até que, enfim, uma pessoa de elegância para participar desse programa que não seja nós dois, Albuque. É verdade. Porque nós... É um contraste. Mas esse seu currículo é seu mesmo ou você... Porque ultimamente currículo na área da educação, você sabe que está um pouco complicado, Lucas, né? Exatamente, bom dia, Fernando, bom dia. Você acredita que eu pensei a mesma coisa, cara? Você já pensou se algo disso aí fosse duvidoso, né? Como que eu ficaria respondendo o público aí se é ao vivo? Como que eu ficaria ao vivo, né? Exposto a essa circunstância? Mas é verdade, sim, tem parte que não está aí, né? Mas é verdade, essas formações aí, eu tenho essa grande oportunidade de falar da educação e viver a educação na prática, é muito bom. Mas veja, eu vou te dar uma dica aqui que eu aprendi nessa minha caminhada de Brasil. Se você tivesse alguma coisa mentirosa aqui e as pessoas te perguntassem, 2 dicas. Grita, fala mais alto e não dá direito ao contraditório. Costuma funcionar bem no Brasil. Você falou sobre as dicas aí, né, da PNL. Eu já estou aprendendo tanto aqui com vocês, estava acompanhando vocês antes de entrar ao vivo. Que energia maravilhosa. É a minha primeira entrevista de na madrugada e estou aqui estreando com vocês essa grande oportunidade. Agora vou estar sempre com vocês aqui, ouvindo, acompanhando, que a galera aqui é boa, hein? As perguntas, as interações, é uma energia maravilhosa. Isso é muito bom. Aqui no chat, eu vou apelidar o chat de chat facas guinso, porque eles são cortantes, né? Exatamente. Aqui, se existia vida inteligente, agora é interação inteligente na madrugada, né? Pois Isso é muito bom. Chupa essa uva, Serginho Groisman. E todo dia, Oi? o Serginho Groisman que chupa essa uva. Né? Que ele, quem é ele perante vocês, né? Neste momento a gente vai reinar aqui. Isso e o programa dele é gravado e só vai até as 2 horas e uma vez por semana. E na pandemia tá reprisando. Nós não, aqui ao vivo, ó, 1h11. Tamo aqui, ó, acorda. Tamo aqui, ó. E tantas... Às vezes nem o café funciona. A gente já tá comendo. E é ao vivo, tá, gente? É ao vivo, pra quem tá perguntando. Essa hora o café é até difícil. Tem um cholho aqui, às vezes. A gente não toma nem café, eu como uma colherada de pó. Pra ver se dá Tem uma frase, Fernando, que eu adoro, que é exatamente o seguinte: antes eu sonhava, hoje já nem durmo mais, né? Dormir pra quê? Vamos viver, vamos fazer da noite o dia um grande momento para se manter acordado. Isso aí. E o que é bacana, Lucas, que tem muita gente nos acompanhando, né? Só em uma das plataformas do YouTube, quase 4.000 pessoas, né? Um chat que não para, as pessoas que ficam aqui participando. Bacana, cara, que audiência maravilhosa. Nós temos outras... Estou muito honrado por estar aqui com vocês, né? Falarmos sobre educação, sobre a vida, né? E é muito bacana saber que as pessoas estão conectadas nesse momento e que a gente possa trazer um pouco aí de inspiração, de alegria também, porque vocês são incríveis,
né? Literalmente estamos juntos, né? Literalmente. Exatamente, a ideia é essa, porque tem muita gente, isso sem contar a rede de rádios em todo o Brasil, de norte a sul, com a grandíssima audiência. Pessoal que tiver dúvidas sobre essa área da educação, nós vamos falar sobre esse novo momento que a gente vai passar, já estamos experimentando e vamos ter que passar a viver daqui para frente, já é uma realidade. Vou fazer algumas perguntas, inclusive, bem localizadas para essa questão, eu, Albuque, e eu quero a sua participação, também pelo chat, também pelo telefone 2870-9707. Hoje, Lucas, o que a gente tem visto muito é essa questão do ensino à distância, né? Porque casa certinho, né, com a era do distanciamento social que nós estamos vivendo. O mercado de cursos online, ele já vinha numa crescente. Eu me lembro, eu em 2006, eu fui trainee da universidade onde eu estudei, na área de comunicação, e lá nós começamos em 2006 a implantar uma plataforma chamada Moodle, né, de ensino à distância. É bem antigo, né, o negócio. Ainda funciona muito bem. Entrega um pouco a idade. Entrega um pouco a idade. Ainda funciona muito bem. Eu faço alguns cursos do Knight Center dos Estados Unidos para jornalistas, que eles ainda usam o Moodle e funciona muito bem em 2020. 14 anos se passaram. E eu me lembro, eu estou contando uma experiência minha, que eu fiquei responsável por, junto com os professores, preparar o material para ensinar os professores a usar a plataforma. E o pessoal, os professores, estavam todos descrentes. É impossível você ensinar alguma coisa à distância para alguém. Você tem que ter aquela interação da aula, tal, enfim. E havia muita preocupação em relação a isso. Mas a gente viu que foi conquistando o seu espaço o mercado de cursos online nos últimos anos, e continua em expansão, e também não só no Brasil, em vários países, né? As análises de mercado, inclusive, mostram que é uma boa opção de negócio. Quantas pessoas não lançam o seu próprio curso? Inclusive, eu estou fazendo isso. Né, tem gente que fala assim, você podia lançar o seu curso de técnicas de reportagem, né? Eu trabalho com mentoria, com palestras também, enfim, na área de comunicação e de humor, e daria para formatar um curso. A que se deve esse crescimento hoje desse mercado, Lucas? Na verdade, Fernando, eu sempre falo que o mundo já havia mudado há um bom tempo, né? As pessoas às vezes não tinham percebido isso. A pandemia ela veio forçar nós tomarmos consciência de uma realidade que já existia. Se você parar para observar, nada foi inventado na pandemia. Nós estamos sendo provocados, né, e convocados a adaptarmos uma circunstância a ferramentas, como você falou do Moodle aí, de várias ferramentas que já vinha sendo implantado o EAD, só que a pandemia trouxe para a gente uma necessidade de adaptação a um mundo que já tinha mudado há um bom tempo, só que nós em algum momento não tínhamos percebido isso. Então eu vejo, enquanto educador, enquanto professor, representante de faculdade, uma grande oportunidade para nós percebermos de que forma eu preciso agora adaptar isso. E aí surgem os desafios, né? Como nós, professores, vamos adaptar essa educação remota. E esse crescimento, respondendo a sua pergunta de uma forma mais assertiva, se deu pelo fato de agora a gente perceber que já existia uma oportunidade de praticar a educação. A gente precisa agora adaptar a isso. Então, como as pessoas começaram a perceber, se viram isoladas, ninguém imaginava lá em janeiro de 2020 que nós estivéssemos vivendo um isolamento social. A partir da condição da pandemia, nós começamos a enxergar um mundo que já existia, ferramentas que já existiam, e agora com uma oportunidade para adaptar a essa nova circunstância aí, que é o formato online, que a gente chama de educação remota. Muito bem. Aqui o pessoal já tem algumas perguntas, né, que estão mandando, né, pra gente. Nossa, já tem várias, inclusive. E tem alguns comentários, né? O ensino à distância, a Maria diz aqui, é o futuro da educação, e o futuro é agora. Chega de trânsito e professor chato faltando. EAD é aproveitar o máximo de tempo possível e aprender muito mais. O Ricardo Bisinotto diz, EAD já é realidade, adapte-se ou fale miseravelmente, né? Já a Gisele diz aqui, tem um filho adolescente e é uma luta para ele fazer as tarefas online. Então vou usar essa fala da Gisele. O professor tem que se adaptar, o aluno tem que se adaptar, e os pais também, o Lucas? Nós, seres humanos, né, independente da educação, devemos adaptar a esse novo mercado, a esse novo mundo.
né? Eu falo, como eu comentei antes, né? Essa oportunidade de olhar para esse novo momento. Eu, no meu ponto de vista, eu sou da educação e posso falar isso com propriedade, em alguns momentos, o molde da educação vivia o que eu chamo de síndrome da minha época, Fernando. Você já deve ter ouvido muito isso, alguém falando assim, na minha época não era assim, já ouviu isso? Alguém falando, na minha época não era assim? Sim. Essa juventude, esse mundo contemporâneo aí que nós estamos vivendo, eles não estão interessados em saber na nossa época. Se nós somos da era do disquete, de qualquer outra área que antigamente nós utilizávamos como ferramenta, né? O que nós precisamos, enquanto educador, é sair dessa síndrome da minha época, abrirmos os nossos olhos e perceber como que eu estou adaptado a essa nova normalidade. Essa nova normalidade, nós jamais voltaremos ao normal, nós voltaremos melhores. Porque nós tivemos que aprender um monte de coisa, é o famoso trocar o pneu com o carro em movimento. Né? Muitos professores não tiveram tempo para aprender oratória, para fazer um vídeo. Muitos educadores, as faculdades, as escolas públicas e privadas, se viram no desafio de continuar com a educação e aí passaram a enxergar esse novo momento aí. Então eu falo, não é questão de inventar, é hora de adaptar e perceber que esse novo mercado é um mercado que dificilmente voltará como era antes. O Book? Complementando o que o ouvinte falou, eu vou falar de uma experiência própria, né? Com criança em casa. O sistema EAD ainda ele tem uma defasagem muito grande para conseguir a atenção dos menores, crianças de 8, 10 anos. Com essa pandemia, ele aumentou esse fluxo para o uso da tecnologia. Como prender a atenção mesmo dessas crianças? Porque eu vejo minha filha tendo aula online, ela vê 2 segundos, daqui a pouco ela tá correndo pela casa, gritando e tal, e você tem que falar, volta lá pra aula. Como prender a atenção dessa molecadinha? Essa consciência, ela precisa acontecer primeiro para nós enquanto pais. Né? Eu também tenho um filho de 5 anos e eu vejo o desafio que é para ele, né, fazer essa educação, essa aula online. O que todos nós precisamos trazer para a nossa consciência nesse momento e transmitirmos para os nossos filhos, isso junto com as escolas e também nós enquanto responsáveis, é trazer para essa criança que agora é um novo momento, né? Porque as crianças, não somente as crianças, mas os adultos também, não sei se vocês perceberam, nós brasileiros temos a capacidade enorme de fazer meme de tudo, né? Dificilmente vamos levando algo a sério. Quando começou a pandemia, nós sempre imaginávamos, o mês que vem volta, o mês que vem, ficamos naquela expectativa que ia passar rápido. Então, o convite, a dica que eu dou para atrair a atenção dessas crianças é trabalhar dentro da mente dela, seja uma orientação, tirar um tempo para mostrar para essa criança a necessidade dela também perceber que a escolinha dela agora não é aquela escolinha lá presencial, que ela precisa levar com o mesmo entusiasmo. Eu tenho feito isso muito com o meu filho, e isso cobrou muito mais de mim enquanto pai. Eu sou professor, mas eu não era professor, obviamente, do meu filho, em termos de didática e conteúdo. Eu tenho feito uma atenção muito especial, eu e a mãe dele, junto com ele, para que ele comece a perceber que a nova realidade dele, a escola dele, é aquela tela naquele momento, a professora está passando o conteúdo, às vezes ela manda o conteúdo, às vezes ela faz ao vivo, então requer muito mais de nós responsáveis. Tem uma palestra que eu falo a importância da participação de pais ou responsáveis na educação e no rendimento escolar em tempos de pandemia. Porque o melhor, talvez, professor que existe, de fato, talvez não, é o melhor, somos nós pais. Só que nós não estávamos também preparados para isso. Nós estávamos dentro do molde, atuando no papel de pai e mãe, mas agora nós tivemos que assumir um novo papel, que é também ser professor do nosso filho. Porque somente eles olharem ali e compreender que agora mudou tudo, isso não é um processo natural. E eu trago essa reflexão um pouco ainda mais profunda. Nós também, seres humanos, precisamos trazer para a nossa consciência que nós estamos em um novo momento. Nós estamos em uma plena pandemia, tudo está diferente, né? E a gente precisa transferir essa consciência para uma criança. Falar com criança não é tão simples quanto parece. Mas quando a gente começa a trabalhar essa coletividade, trazer essa consciência para o presente, o atual momento que nós estamos vivendo, automaticamente a criança vai passar a entender também que esse é um novo formato de estudo que ela está vivenciando. Muito. Você acha que, englobando totalmente todos os cursos, enfim, você acha que é possível substituir realmente o presencial pelo virtual? Totalmente não. Totalmente não. Essa transição não seria algo rápido assim, em poucos meses isso iria acontecer. Eu vejo a necessidade de valorizar o EAD, de valorizar a educação remota.
de perceber. E quando eu falo perceber, não é simplesmente olhar para uma tela e fazer um curso ou somente a aula lá da faculdade ou a escola. É um processo que deveria, talvez, um tempo maior para nós compreendermos isso. Não acho que seria um momento para pensar na substituição integral, mas que nós pudéssemos, a partir desse momento, começar a enxergar aquilo que eu falei no início, essa realidade que já existia, de que forma nós podemos aos poucos transitar, né? Eu acredito que a escola pode futuramente, quando voltar lá ao presencial, começar a continuar intercalando a didática online, para que nós todos estejamos, né, nesse atual momento. Eu repito, não foi nada inventado agora, são tecnologias que já existiam, mas que não eram utilizadas. Eu, enquanto professor em sala de aula, às vezes eu falava assim, às vezes os moldes da educação estão no mesmo molde de 1500. O mundo mudou e nós não tínhamos adaptado ainda. E aí, só que essa transição, o ser humano, ele muda por camadas, né? Nós somos a nossa forma de funcionar aqui na mente e nos nossos comportamentos precisa de tempo para haver essa transição. Então, como que há uma transição no meio de uma pandemia, onde todo mundo está com medo, as pessoas estão com medo de ser contaminadas, ansioso por outras coisas, é o emprego que tem que dar conta, é o home office, que é um novo desafio. Tinha aquele comportamento assim, deixa seus problemas em casa e vai para o trabalho. Agora, se a maioria das pessoas estão em casa, como que elas vão conviver com isso? Então, essa transição na educação, em qualquer outro comportamento que nós estamos vivendo, levaria um tempo maior. Então, é meu ponto de vista que nós passamos a enxergar essa modalidade EAD e ir seguindo ela aos poucos, mesmo quando voltar o presencial lá. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, na verdade tem um monte, eu estou selecionando algumas. A Ju Oli mandou 2 perguntas aqui em uma. Pediu para explicar a diferença entre ensino remoto e EAD, né? E também quais serão os desafios e conceitos da educação atual. O termo educação remota, porque vem para pautar mais a própria educação. Quando se fala em EAD, estava muito associado a um sistema de ensino, né? A minha modalidade é no formato EAD, então se pronunciava muito isso. Educação remota traz a gente para uma página de que forma eu posso aprender distante do professor, distante da faculdade. Então, o termo educação remota ele é o termo utilizado em tempos atuais, que ele traz essa reflexão, que eu posso aprender sim, não como uma ferramenta, como uma plataforma EAD. Especificamente. Certo. E também sobre essa questão aqui que estão trazendo para a gente também, o Tibério ele diz assim: o estudo para criança deveria ser focado no processo e não no resultado, tem que ser mais flexível. Hoje a gente vê muito, ele fala aqui para crianças, né, mas eu penso sobretudo no ensino médio, né, que as escolas, sobretudo os grandes cursinhos particulares, querem ver as listas de aprovações cheias dos seus alunos, né? A gente é uma máquina de fazer aluno passar em vestibular, né, porque muitas vezes a pessoa nem quer isso para a vida dela. O ensino deveria ser mais flexível nessa questão, né, de processo e não de resultado? Existem 2 comportamentos que eu falo sempre nas minhas palestras. Primeiro é a ditadura do conhecimento, onde você só seria avaliado como uma pessoa inteligente se você tivesse uma formação específica. Não existe mais profissão de sucesso, existe profissional de sucesso. O profissional de sucesso hoje é aquele profissional que ele faz do conhecimento que ele obtém, ele faz com que esse conhecimento valorize a sua performance. E um outro comportamento que eu falo, que nós precisamos estar atentos nesse momento, é a famosa obesidade mental. Vocês certamente devem ter ouvido falar. E o que é obesidade mental? Pessoas que ostentam o conhecimento, têm tantas faculdades, tanto pós-graduação, mestrado, doutorado, mas na prática não conseguem usufruir desse conhecimento. Então, a educação remota e o novo molde da educação, ela vem apresentar para a gente uma oportunidade que não é somente aquele conteúdo específico, aquele gerador de pessoas que vão passar em vestibular. Antigamente, você era conhecido como inteligente se você fosse bom em matemática, se você passasse em primeiro lugar. Hoje em dia, não. Dentro da era do empreendedorismo, o aluno que ele quer buscar o sucesso profissional, ele vai buscar uma habilidade que ele precisa desenvolver. Ele vai fazer da faculdade uma oportunidade para ele alimentar mais de conhecimento, tendo clareza que não é a profissão que vai dar a ele sucesso, os comportamentos que ele tem. Olha que frase bacana, Fernando. Pessoas são contratadas por currículos, mas são demitidas por comportamento. Então, é importante que nós pensamos também do conhecimento que nós estamos tendo acesso, de que forma isso pode mudar a nossa realidade em termos de comportamento também, não somente no diploma lá que nós teremos. Nabuc?
Essa educação remota, eu posso chamar ou confundir ela com o autodidata, o autodidatismo, não? Não. A educação remota, o termo educação remota é a educação mesmo, né, formal, que nós temos acesso, sendo transmitida de uma forma remota, não especificamente usando o termo EAD. Né? Então, a educação remota é o que eu posso aprender. E aí, a ideia é abrir o mindset desses adolescentes, dos estudantes, independente do nível que ele está estudando, que a educação remota é um ponto de vista que a gente tem sobre o nível de aprendizado que nós podemos tirar do conhecimento que você está estudando na faculdade e também de todas as oportunidades que você pode usufruir estando distante da faculdade ou não. Não é somente essa questão do autodidata, não, aí já é um outro termo. No mercado de trabalho existe ainda um preconceito com o EAD, não? Acredito que nem tanto, existiu mais. E isso fez com que houvesse, que protelasse essa percepção do EAD. Você lembra que eu falei assim, era algo que já existia, mas as pessoas não tinham percebido. Porque tinha aquele conceito que, tecnicamente, quem quisesse o presencial desenvolveria melhor. Só que isso não existe. Né? As gerações mudaram. Antigamente demorava-se 20 anos para mudar uma geração. Hoje, a cada 6 anos, nasce uma nova geração. Então, essa nova geração ela aprende muito mais rápido, independente de seja presencial ou não. Até porque nem todo o conteúdo que a gente leva para a sala de aula hoje é novidade mais. Então, essa necessidade do físico, da presença física, já não é mais relevante. Mas houve, sim, por um bom tempo, quando se falava assim, eu fiz faculdade de EAD, era como se fosse tecnicamente diferente. Hoje, não. Foi percebido que a mesma qualificação, profissionais em formato EAD estão se destacando até mais em algum momento, até porque, para você ser um aluno EAD hoje, você precisa ser um aluno mais dedicado ainda. Não é somente você ter a presença lá, porque antigamente o aluno era avaliado pela performance dele, a quantidade de vezes que ele ia para a faculdade. E não era somente a nota. Então, se não tinha nenhuma falta, ele era um aluno exemplar. Hoje, o aluno que é EAD, ele tem que ter um comprometimento, ele precisa ter disciplina, ele precisa ter autorresponsabilidade. Não tem um professor fisicamente cobrando, então desperta nele a autorresponsabilidade. No meu ponto de vista, ele vai ter sobre isso aí mais. E não tem o boteco ali do lado também, né? É o que estava dizendo aqui o Johnny Bravo no chat. E alguns outros ouvintes. Eu posso dizer por mim, para mim é um parto. Fiz vários cursos online. Para mim é uma. Nossa Senhora. Porque às vezes ali na aula, você vai para fazer o curso, vai fazer a faculdade mesmo, eu confesso, eu não vou mentir. Eu ia de corpo presente. Eu ia de corpo presente só. Né, eu tava lá. Assinava a lista e ia embora. Muitas vezes isso aconteceu. Pô, a galera já tá lá no bar. Que você vai lá, assina pra mim. Isso. Inclusive, eu tinha um amigo que ele fazia a caligrafia de todos. Ele era muito bom nisso, né? Posso falar porque já morreu, não está mais aqui entre nós. Eu conto esses casos assim, porque depois de tantos anos não vai nem fazer igual o Decotelli. Vão querer caçar o meu diploma. Né? Mas eu fui, tá? Eu tava lá, eu cumpri. É pouquinha coisa? É pouquinha coisa que eu fiz, mas eu que fiz mesmo, né? Não tem conversa. A questão é essa, que até perguntaram isso, era uma das perguntas que eu tinha selecionado, e você já respondeu, que é em relação a essa questão da disciplina, né? Que eu acho muito interessante. Nós vamos continuar com esse assunto. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você segurar aí um pouco, Lucas. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós já voltamos aqui no rádio para quem nos acompanha e seguimos também pela internet. Daqui a pouco a gente volta. E nós estamos aqui com o Lucas Fonseca, educador e palestrante, falando sobre isso, né? E entre outros assuntos, educação à distância. Bom, é claro que nós vamos falar aqui sobre vários assuntos. A Danila Lima disse: meu Deus, que sono me bateu. Meu Deus, acorda, Fernando. Nossa, se eu estivesse na sala de aula, acorda. Faculdade presencial, você se forma em boteco com doutorado em cachaça. Aí, ó. Tá aí. Luan 28. Gostaria de saber se o EAD hoje consegue manter total qualidade em cursos de exatas, por exemplo, engenharia. Fernando, ajuda com o PS5. Você quer que eu te ajude? Ah, não, Luan é o que vai mandar o PS5 pra gente, né? Tô esperando, Luan. Estamos esperando. Essa questão do Luan, meu caro Lucas, sobre a questão da área de exatas, e tem até uma outra aqui que eu já vou aproveitar, o Samuel Oliveira Albuquerque, que deve ser seu parente. Belo nome. Ele diz aqui:
No meu caso, o EAD não está servindo, só me atrasa, porque eu estou no 9º semestre de fisioterapia e 90% do que eu preciso fazer é estágio, ou seja, estamos parados. Teve também uma época, uma polêmica de um curso que seria lançado de medicina veterinária à distância. As pessoas, não, mas como é que você vai fazer medicina à distância? Como é que fica essa questão dessas particularidades de coisas que demandam algo mais algo presencial, algo mais prático, Lucas? Na verdade, Fernando, o primeiro ponto de vista, que é bom que fique claro, que o formato, né, remoto, o EAD que a gente chama, não veio para substituir o presencial. Certo. A ideia não é essa. A ideia do EAD é dar um espaço, uma oportunidade e uma ferramenta que a gente pode utilizar. Por exemplo, nos cursos de exatas, por mais que você tenha lá aula presencial, mas quantos conteúdos você pode saber a partir de um vídeo, a partir de uma orientação remota? Então, o convite, né, do EAD não é somente comparar se é melhor ou pior com o presencial, é dar espaço a uma realidade tecnológica que já existe. Né? Isso não é invenção, isso já existe. Os países desenvolvidos utilizam muito a educação remota como parâmetro e como uma grande forma de ensino também. Então não é um comparativo, é uma oportunidade de enxergar o atual momento que nós vivemos. A liderança 4.0, o mercado 4.0, ele é totalmente pautado em resultados. E resultados não é sobre como você aprendeu, é sobre o que você aprendeu. Se é remoto, se é presencial, independente do formato. Tem pessoas que têm a habilidade de vir pela internet, pesquisar inúmeros conteúdos e aprender sozinho, às vezes, em casa. Então, não é comparar o presencial com o EAD, é perceber que mesmo naquelas matérias, naqueles cursos que são essenciais, como o presencial, que o EAD pode ser inserido também como complemento e naquelas áreas que pode ser uma grande oportunidade, otimizar mais o tempo, trabalhar no aluno essa independência, dele ter o melhor horário dele, ser muito mais prático, ele trabalha o dia todo, pode estudar à noite. Então, o EAD ele é uma oportunidade de adaptação. As ferramentas estão aí, a tecnologia está aí, e às vezes nós não enxergamos essa oportunidade. Muito bom. A Ana Luísa Knupel mandou uma mensagem aqui que ela começou a fazer as aulas lá do cursinho que eu faço parte, do cursinho online, Curso Vilarejo. Aulas preparatórias para o Enem 100% digitais, online. Procura no seu YouTube aí, ó, Curso Vilarejo. Eu e outros professores de várias localidades do Brasil estamos colaborando nisso aí. São 9 semanas, já começou, você pode pegar as aulas que já foram, né? Tem uma grade toda tarde com todas as disciplinas para você que não tem condições aí e precisa se preparar para o Enem. Ana Luísa, São João del Rei, Minas Gerais, obrigado pelo carinho, viu? Que bom que você está lá. Mais uma iniciativa de professores brasileiros que estão se colocando, professores de grandes cursinhos aqui de São Paulo, do interior, que estão oferecendo gratuitamente a chance das pessoas terem mais condições de competir, porque, querendo ou não, qualquer vestibular, qualquer prova é uma competição, e você tem que ir bem, tem que se dar bem se você quiser. Então, o Curso Vilarejo tá lá no YouTube, procura no Facebook também, no Instagram, para você participar da nossa iniciativa. Curso Vilarejo. A Sherla Almeida pergunta aqui, ó. Tenho muita vontade de fazer EAD, mas tenho receio. É uma realidade que podemos confiar? E aí a própria resposta, ela já traz uma resposta, né? Esse receio que limita as pessoas, né? Inúmeras vezes na vida, perdemos a oportunidade de aprender algo, independente seja o ensino formal ou não, a partir de um receio, que dentro da PNL a gente chama isso de crença, né? Aquilo que você acredita, você traz para a sua vida. Se você tem na sua mente uma percepção que EAD não funciona, você vai ter muito mais desafio para enfrentar isso. Então, o convite que na empresa que eu represento, que a gente tem feito muito, é que todos passam a perceber essa oportunidade e abrir a mente. Então, a frase que eu falo em todas as palestras, ou abrimos a mente ou abrimos uma cova. O novo mercado está aí, a circunstância está aí, vamos usar tudo que está vivendo, que nós temos a oportunidade de viver agora, como uma oportunidade de crescimento. Então, às vezes é mudar um ponto de vista. Né? Eu não me dou muito bem com EAD, mas vou experimentar, vou fazer para ver como funciona. Será que o conteúdo é bom? Fazendo o curso você vai ter essa resposta. Então, a pergunta dela é muito bacana, porque mostra o ponto de vista de algumas pessoas que têm a insegurança. A insegurança paralisa as pessoas, não é somente no EAD. Seja até no presencial também, às vezes, ela tem uma insegurança sobre um aprendizado, sobre interação com o professor, tem vergonha de fazer uma pergunta. Então, tem gente que se dá muito melhor no EAD porque ele está sozinho.
Tem gente que está na sala de aula e não consegue desenvolver o conhecimento, porque aquele simples fato de estar na frente do professor, ele se sente intimidado também de interagir mais com a aula. Então, às vezes, é perceber, isso é individual, tá, Fernando? Cada um de nós funcionamos de uma forma. Sim. O que eu sempre falo, no Brasil tem um padrão para tudo, né? De beleza, riqueza, sabedoria, prosperidade, e as pessoas vão se encaixando nesses padrões. Então, o convite que eu faço para vocês que estão nos assistindo e ouvindo, comece a perceber esse bloqueio que você tem, esse ponto de vista que você tem sobre o EAD, se não tem outros pilares da sua vida que você também está perdendo a oportunidade pelo simples fato de ficar duvidoso. Então é muito bom a gente ter esse ponto de vista às vezes. Muito bem. Albuque. Um assunto que eu ia entrar e até recebi umas mensagens aqui, a Karina perguntou sobre essa nova decisão do MEC de autorizar manter as aulas remotas até o final de dezembro e as atividades de laboratório e estágios em formato não presencial. Até o Ministério, desculpa que me fugiu agora, o pessoal de enfermagem, ele criticou muito isso do não presencial e laboratórios sem a presença do estudo no local, fazendo tudo por EAD. Você acha qual que é o impacto disso, de manter laboratórios e o próprio estágio não presencial? No meu ponto de vista, o que o MEC está querendo dizer, né, ele estava a decretar essa portaria, ele está querendo adaptar as circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Ou a gente olha para o ano letivo que a gente fala e perde ele totalmente, ou a gente faz uma adaptação para conseguir aproveitar. Né? Alguns professores, algumas instituições veem isso como um prejuízo, outras veem como uma oportunidade de adaptar a atual circunstância. Talvez é muito mais seguro o aluno conseguir extrair o máximo que ele conseguir de forma remota do que ele ficar parado o tempo todo e não ter acesso a esse conhecimento. Então eu enxergo essa portaria do MEC como uma reflexão de adaptação, como ponto de segurança dentro da crise sanitária. Talvez seja muito mais seguro, por mais que o aluno vai sofrer uma adaptação nesse primeiro momento de ter essa educação remota, do que ele ficar realmente sem ter acesso a nada. E lembrando que essa portaria que está para ser determinada aí, ela é especificamente para 2020, mediante as circunstâncias que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Muito bem. Agora eu tenho uma pergunta que é um pouco do que nós vimos por conta dessa pandemia, né? Veja, Lucas, o desafio, né? Todo mundo vai para casa, aí nós temos que continuar a educação, porque não pode parar, e o desafio das prefeituras, o desafio dos governos, enfim, para levar essa aula, né, remota, essa aula à distância para a casa das pessoas. Só que aí nós esbarramos numa situação de infraestrutura. Quem estuda num colégio particular, muito que bem, né? Quem tem condições de um colégio de expressão, consegue. E aí provavelmente na sua casa vai ter um computador, um tablet, vai ter uma boa internet. Como é que a gente vê, e aí a pergunta, até o Sérgio Ito perguntou isso, como aplicar um ensino à distância justo e acessível em meio a uma infraestrutura de entrega tão precária como a do Brasil? Esse é um dos grandes entraves do setor hoje? Essa pergunta muito bacana, que me traz uma reflexão que eu tenho falado sempre nas palestras. A pandemia não veio dar ruim algo, ela mostrou algo que já estava ruim há um bom tempo. Né? Essa falta de estrutura na educação, ela já vem presente na educação presencial, inclusive. Essa desigualdade, essa ideia de que nós não temos realmente acesso com direitos iguais, a pessoa que tem mais condição, ela também fica prejudicada no presencial. Claro que no formato à distância, talvez vai agravar ainda mais essa circunstância, uma vez que alguém não tem dinheiro lá para ter uma internet melhor, talvez não tem condição de comprar um notebook, alguma coisa para ter aquele conhecimento ali. Mas não é esse, do meu ponto de vista, o problema que nós devemos olhar. Nós devemos olhar a falta de estrutura e a desigualdade social que o Brasil já vinha enfrentando antes. Então, a pandemia agravou situações que já estavam ruins. Eu sempre falo assim, aquela pessoa que teve um problema no relacionamento, porque teve que passar o isolamento social junto, já estava ruim há um bom tempo, ele não tinha percebido. Uma empresa que faliu com 15 dias fechada, ela já estava com um problema no caixa há um bom tempo. Então a pandemia, ela é realmente um desafio, aí seria hipocrisia dizer que não é um desafio, é um grande desafio sim, temos duas crises aí, a crise sanitária e a crise econômica chegando cada vez mais. Agora, se nós olharmos essa situação como uma oportunidade de fazer a adversidade de uma reflexão grandiosa,
Por que existe a desigualdade no Brasil? Essa desigualdade ela é somente agora, na pandemia, no formato EAD? Não, ela já existia antes. O EAD talvez agravou, deixou evidente, deixou todo mundo vulnerável. O que a pandemia mostra isso, né? Todos nós estamos vulneráveis. Agora, como seria nós utilizarmos dessa oportunidade da diversidade como crescimento e perceber, vamos reivindicar mais igualdade de direitos? Vamos combater essa desigualdade social? Vamos criar oportunidade para todo mundo? E vamos trazer para as pessoas também um senso de autorresponsabilidade, onde eu posso criar também dentro de mim mecanismos que favoreçam o meu rendimento, seja escolar ou não. Então, eu trago sempre um ponto de reflexão, não somente como professor, mas também como uma forma de inspirar as pessoas a perceberem esse momento que nós estamos vivendo como uma oportunidade de mudança. Né? Se nós não mudarmos agora, Fernando, dificilmente mudaremos, porque agora realmente todas as fraturas ficaram expostas. Pois é, e aí você tem que ter uma questão tanto de governo quanto de empresas, né, para facilitar. Né, as pessoas elas têm que ter acesso à energia elétrica, elas têm lugar que não tem energia elétrica. Você vai carregar o teu celular aonde, né? Você tem que ter acesso à banda larga, à internet. A gente sabe que as operadoras de telecomunicações têm um lobby tremendo, né, que muitas vezes esbarram em muitas coisas. Você não consegue muitas vezes tirar uma cobrança que está vindo a mais na tua fatura, que dirá levar isso à casa de quem precisa. E aí, as empresas, tem empresas nacionais que fabricam tablets, que fabricam celulares, que podiam dar um subsídio, fazer uma linha especial educacional, né, para que todo mundo tivesse acesso a isso. São algumas ideias, né, e o próprio governo fazer um programa de incentivo fiscal para esse tipo de segmento de produto, né, que pudesse ajudar essas empresas, enfim. Mas é importante, é bastante importante a gente pensar. Expõe, de fato, como você diz, fraturas fortes, né, pesadas nesse quesito. Albuque, você tem aí mais perguntas? Um dos problemas ainda dos cursos à distância é o alto índice de evasão, muita desistência. Então, o que pode ser feito para combater a evasão das inscrições desses cursos? Na verdade, aí volta naquela frase que eu falei da fratura exposta, né? Isso aumenta ainda mais a responsabilidade de um professor. A qualificação do professor agora, ela é muito mais evidente a necessidade dela. Né? Então, assim, hoje, o professor precisa ter a habilidade de atrair mais a atenção do aluno, ele precisa criar conteúdos que sejam ainda mais atraentes e mais relevantes, porque senão o aluno vai se sentir realmente movido a continuar estudando. Então, essa circunstância que nós estamos vivendo, longe de mim estar aqui defendendo somente o posicionamento EAD. A defesa que nós estamos trazendo aqui hoje é de uma educação com qualidade, seja ela presencial ou no formato à distância. Então, essa circunstância que nós estamos vivendo, realmente, a chance do aluno se ver, às vezes, muito mais provocado a não colocar atenção é muito maior. Então, isso traz uma oportunidade de mudanças, aumentar ainda mais a qualidade dos professores, aumentar ainda mais a qualidade dos conteúdos. Né? A instituição que eu represento, a gente tem essa preocupação de levar essa qualidade. Então, a circunstância tirou todo mundo da zona de conforto, Augusto. Todo mundo. Os professores precisam, nós professores precisamos ser melhor agora, precisamos atrair ainda mais os nossos alunos, precisamos conectar de outras formas, não utilizarmos somente o conteúdo como atrativo na sala de aula. Porque dentro da sala presencial, aquela imagem de autoridade do professor, ela é presente. No formato à distância, o aluno pode dar pause ali e assistir quando ele quiser. Então não tem um professor cobrando ali naquele momento. Então, a forma de fazer isso, atrair mais o aluno, fazer com que ele continue estudando, exige de nós, educadores, uma qualidade ainda melhor, uma performance ainda melhor. Hoje o professor tem que ter uma oratória boa para ele fazer um vídeo ali bacana que vai atrair, porque só o conteúdo não vai ser mais atrativo para que o aluno continue estudando em formato EAD. E a pergunta do Marcos Souza: EAD tem grife? EAD da faculdade X é melhor que o da faculdade Z? Estamos em um momento que faculdades sem muito renome podem se sair melhor nessa modalidade? Esse termo grife, ele sempre vai existir em todo momento, porque as pessoas têm uma tendência muito grande em comprar, né, um produto a partir de um posicionamento que ele tem no mercado. Nós, seres humanos, né, seja um celular que nós vamos comprar, seja qualquer uma roupa, a gente tem uma tendência grandiosa em comprar e valorizar um produto que tem uma melhor percepção. Quando a marca se posiciona no mercado, seja ela na educação ou não, você não precisa querer vender mais. As pessoas que irão querer comprar você.
né? Então, um ponto de vista de trazer essa questão da grife, não é talvez esse o termo que a gente vai utilizar, mas é trabalhar ainda mais a qualidade da educação, a qualidade do conteúdo dos professores, para que a gente chama de marketing, aquilo que a gente chama de marketing de percepção. É a percepção que o aluno vai ter daquela instituição. Isso tem muito a ver com a marca, com o posicionamento que ela tem, as pessoas que estão ali compondo esse corpo docente, por exemplo, ou o conteúdo especificamente. Então isso sempre vai existir, não faço apologia a isso, eu acho que a gente tem que conectar cada vez mais com o conteúdo e o conhecimento que você está assimilando, mas o ser humano ele tem uma tendência muito grande. Nós vivemos numa era onde aparentar feliz é de fato mais importante do que estar feliz para algumas pessoas. Na era em que a internet traz isso muito para a gente traz algo aqui para as pessoas. Então as pessoas compram muito essa imagem, compram muito essa percepção que ela tem sobre o que está sendo ofertado ali, e não especificamente talvez o conteúdo que está sendo abordado. A Deise Mara diz aqui, olha, Fernando, que engraçado, no ENAD os cursos de EAD tiveram boa avaliação. Pois é. Exatamente, exatamente. Então, assim, os alunos de EAD, eles têm um nível de cobrança interna muito maior, né? Porque se ele não aprender, vai ficar ainda mais evidente lá fora, né? Então, claro que o presencial as pessoas gostam pela questão da convivência, tem todo um aprendizado a partir disso também, mas eu repito, o nível de comprometimento, de autorresponsabilidade é muito maior. É muito maior. E isso acaba se transparecendo nas avaliações. Eu vim de educação EAD, a minha história como palestrante, como professor, é de uma superação. Eu vim desse formato. E hoje, em sala de aula, eu busco muito inspirar os meus alunos a acreditarem que o diferencial não está somente na instituição que ele frequenta, somente no conteúdo que ele aprende. Está no comprometimento que ele tem com o conhecimento. Conhecimento sem convicção não adianta nada, Fernando. Não adianta você ter somente conhecimento. Nós estamos numa era que a gente tem que usar o nosso conhecimento ao nosso favor. E essa convicção não é a faculdade que ensina. Essa convicção ela é muito individual, vem de pessoa para pessoa, igual carisma. Carisma ou você tem ou você não tem, você pode trazer isso mais à tona. Então a convicção, que é o grande diferencial hoje de um profissional, está associada ao nível de comprometimento, de autorresponsabilidade, proatividade, organização, que o aluno já começa a ter durante o momento que ele está frequentando a faculdade. A melhor forma de você avaliar um profissional no futuro está muito associado sobre os comportamentos que ele tem na vida, né? E isso pode se representar na faculdade ou em qualquer outro campo que ele esteja frequentando em algum momento. Pois é, inclusive eu trago aqui um dado, segundo os governos dos estados, nas escolas estaduais de São Paulo, tem alguns estados, mais da metade dos alunos não estão acessando as aulas à distância pela internet. No Espírito Santo e no Acre, 30% dos estudantes não estão acompanhando as aulas. Em Pernambuco, 25%. No Maranhão, 21% e no Rio de Janeiro, 20%. As dificuldades é mais do que a própria distância física, né? É uma questão que as pessoas estão vendo, inclusive de dificuldades técnicas. Tem dia que a internet não ajuda, tem dia que tem que dividir o computador que o pai usa para trabalhar. Então, tem que ver essa questão de estrutura, né? Estruturalmente, e tornar isso atrativo, né? Tornar isso atrativo. E já vi casos de que o ambiente familiar está desestruturado por conta também da pandemia. Como é que você vai ter condições de estudar se o pai está brigando com a mãe está brigando com o pai, está faltando dia? A gente sabe, foi mandado embora, enfim, uma situação muito complicada, né? E, enfim, é uma situação, inclusive, que os próprios estados já estão programando reforço escolar na retomada das aulas, né? Então, é uma coisa muito, muito maior, né, do que simplesmente ligar um computador e assistir uma aula, né, Lucas? É muito maior, meu irmão. A circunstância que nós estamos vivendo ela é inédita nessa geração, né? Então a gente precisa perceber que o que eu chamei de fraturas expostas, todos nós estamos vulneráveis de alguma forma, é que de fato precisamos olhar mais para essa circunstância. Talvez a pessoa está desistindo do curso, não é somente pelo curso, ele está com outros desafios na vida. A gente precisa avaliar isso também. Talvez ele está enfrentando um desafio pessoal, conjugal ou profissional, que isso agravou ainda mais na pandemia e fez com que ele desistisse. Então, às vezes, o índice de desistência não está associado ao nível de satisfação com o estudo ou com o conhecimento. Está associado ao nível de desafio que ele está enfrentando na vida. Todos nós temos tendência, às vezes, em abandonar aquilo que você pode fazer no futuro e focar, às vezes, naquilo que você tem que resolver hoje. Então, toda vez que eu percebo, quando um aluno meu desiste ou cogita desistir, a primeira coisa que eu vou investigar nesse aluno, o que ele está vivendo na vida dele? Qual o desafio que ele está enfrentando? Às vezes o desafio não é essa circunstância, são outros comportamentos, são outras circunstâncias que são ainda mais desafiadoras
que ele precisa resolver para ele trazer toda a atenção para o conhecimento e para o estudo. Então, é a hora de trazer mesmo um novo comportamento, uma nova performance, um novo ponto de vista sobre o mundo. Eu repito o que eu falei no início, o mundo mudou, já tinha mudado há um bom tempo, mas nós, de alguma forma, não tínhamos percebido isso ainda. Né? Agora a gente tem que realmente perceber algumas circunstâncias que deveriam ter resolvido, agora a gente tem que resolver. O mercado que já existia, como eu falei, o mercado 4.0, ele é totalmente diferente do outro mercado. Ele é pautado totalmente em resultado. E resultado está associado à autorresponsabilidade. Não é somente esperar também do professor, da faculdade, etc. e tal. É o nível de comprometimento que eu, enquanto aluno, preciso ter dentro do futuro que eu quero criar na minha vida. Eu chamo, Fernando, de jornada da realização. É quando você tem clareza do que você quer, o caminho que você vai seguir, e o único caminho é a educação, independente dos moldes que você vai utilizar, a educação ela é o único caminho, né? E a educação se aprende não somente na faculdade, é importante deixar claro isso. A consistência que nós devemos manter é aqui que muitas pessoas desistem. Ela tem clareza do que ela quer, ela encontra o caminho que ela vai seguir, e quando chega na consistência ela desiste. E esse comportamento não é somente do aluno para com a faculdade. Esse comportamento, se puxar o zoom um pouquinho e olhar um pouco mais para a vida dessa pessoa, tem outras coisas também que ele está desistindo. E aí, para chegar na conquista dessa jornada da realização, que é a clareza, caminho, consistência e depois a conquista, é uma forma agora de nós olharmos dentro da inteligência emocional, da resiliência que nós precisamos ter. Será que esse resultado da educação não está refletindo outros comportamentos que precisam ser vistos também? Então é uma pergunta que eu sempre faço. Albuque? Com a retomada após pandemia, como você vê o cenário do EAD no Brasil? Ele vai ter aquele boom ou continuar se mantendo? Você acha que vai criar uma nova realidade no Brasil para o EAD? Acredito friamente que criará uma nova realidade. Obviamente, estou falando, não é uma transição total, pelo amor de Deus, não é competir com o presencial, mas algumas pessoas se descobriram no EAD. Eu falo em inúmeros alunos que eu tenho, né? Pessoas que nunca tinham feito um curso EAD, que se viram dentro de casa, em quarentena, isolamento, vou fazer um curso EAD, e se encantaram com o processo. E isso não é somente na educação. Eu, enquanto empresário, tenho empresas, talvez mesmo depois que passar a pandemia, eu vou fazer muito mais reuniões pela internet, pela plataforma, aquilo que é presencialmente. Eu moro em Vitória, Espírito Santo. Eu não vou pegar talvez o avião para ir em São Paulo somente para a reunião, como eu fazia sempre, uma coisa que eu posso resolver muito mais pela internet. Então, esse novo comportamento, e não é somente na educação, mas em outros comportamentos, em outras formas de consumir algo, com certeza será diferente. E aí traz uma visibilidade maior para o EAD. Né? O EAD ficou numa vitrine maior agora. E essa provocação de pegar os alunos que são presenciais, convidá-los a assistirem uma live, convidá-los a assistirem uma aula online com o professor, no mínimo, como resultado, teremos a percepção maior do EAD. Então, o EAD ele se torna mais evidente. Não posso garantir, não tem como parametrar, que haverá um número maior de pessoas, mas no mínimo mais percebido será. As pessoas já estão percebendo que o EAD não é hoje uma novidade, mas que ele é uma grande oportunidade para as pessoas que querem aprender, que trabalham, que querem fazer outro projeto, que gostam de criar o seu próprio tempo, o seu próprio momento. Muito bem, Lucas Fonseca, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, especialista em desenvolvimento humano, graduado em administração de empresas e pedagogia, Master PNL, coach profissional e life, né, formação internacional, palestrante, educador. Obrigado, Lucas, por estar aqui conosco, trazendo esses assuntos. A interação do pessoal foi muito grande, né? E outras perguntas acabaram passando aí, porque tem muitas e o tempo é curto, né? Espero que volte aqui, viu, para poder falar sobre mais assuntos relacionados a isso com a gente em breve. Eu quero dizer que eu adorei vocês, estar aqui com vocês. Foi uma grande oportunidade para mim poder trazer essa reflexão aqui. E vou continuar grudado, sempre acompanhando. Eu admiro muito. Eu sou uma pessoa muito noturna, né? Eu digo que eu funciono mais à noite. Né? Quando eu vou corrigir prova, quando qualquer atividade extra, geralmente faço muito à noite. Então, muito obrigado também vocês pela oportunidade e aos ouvintes que estão assistindo, que ficamos, né, reflexivos sobre esse novo momento, não especificamente somente da EAD, né? Que possamos refletir sobre os novos comportamentos que nós precisamos ter em tempos atuais. Eu quero finalizar com uma frase que faz muito sentido para mim. Se mantivermos os mesmos comportamentos, teremos sempre os mesmos resultados. Essa é uma grande reflexão que eu gosto de trazer sempre.
Sem dúvida, muito obrigado, Lucas. E de fato é uma questão muito comportamental e estrutural. Se a gente resolver isso, a gente consegue trazer realmente muitos avanços e muito futuro. É isso, Albuquerque. Isso. Muito bom, obrigado. Pra encontrar você, Ah, né? verdade. Pra galera encontrar você na internet, como faz? Lucas Fonseca Oficial no Instagram, lá no meu Instagram, Lucas Fonseca Oficial, tem muito conteúdo lá que vai servir de inspiração. Eu sempre falo que não existe ensinar, existe inspirar. O nosso papel hoje como professor é inspirar as pessoas a perceberem o conhecimento como a única saída para o crescimento. E lá no meu Instagram tem muita dica, né, seja do Grupo Educacional Favem também, né, tem muitos conteúdos lá para as pessoas acompanharem o nosso trabalho. Muito bom, inspirador mesmo. Lucas Fonseca, obrigado mais uma vez.